Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do Projeto REC. Nessa seção a gente apresenta recursos, equipamentos, tudo que a gente foi usando para fazer jornal. E também a gente apresenta as coleções aqui do CEDOC à Tarde, que ajudam do ponto de vista da informação, para a pesquisa. E a gente vai apresentar aqui hoje uma coleção de fotografias sobre os ritos da Semana Santa e da Páscoa. Eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o professor Carlos André Leandro, né? Ele é teólogo, tem um doutorado em Bíblia, né? Tem muito conhecimento, é o coordenador dos cursos de Ciências Humanas e de Teologia da UCSAL. E aí a gente vai conversar aqui um pouco sobre fotografias relacionadas a esses eventos dessa semana, né? Que já está aí terminando, mas que é muito importante para os católicos, né? Então aqui, professor, a gente tem uma coleção de fotografias. Preparado? Vamos ver. Essa primeira aqui, ó, é uma reprodução de uma ceia, né? Que é um rito que está aí central, não é isso? Nessa semana. É fantástica essa foto porque ela mostra uma série de crianças que estão em uma mesa e visivelmente tem um padre dando a bênção, e ela reproduz aquilo que a Semana Santa nos oferece logo no primeiro dia do Tríduo Pascal, né, que é o encontro de Jesus com os discípulos, e ali ele faz uma grande ceia. É comum hoje, muitas pastorais, reproduzirem essa ceia não apenas assim no ritual litúrgico, mas assim como nessa foto, aproveitar a ocasião para fazer uma partilha de vida, né, de fazer com que aquela experiência de Jesus de partir o pão com os discípulos também seja concretamente manifestada no partir o pão com os mais pobres, ou simplesmente simbolicamente, como aqui aparece que são crianças, né? Esse aqui me parece que já é um rito da... A gente estava falando da quinta, né? Foi a quinta-feira. Esse aqui me parece da sexta-feira. Esse rito é um rito bem interessante, porque mostra as pessoas se aproximando de um crucifixo para beijar os pés. E em alguns lugares tem inclusive uma tradição de passar por 7 igrejas beijando os pés do Cristo que ficava exposto. Hoje não temos mais tanto isso, né? Mas se vocês forem naquelas igrejas do centro histórico, vão ver que tem os esquifes em tamanho natural, de um Cristo inteiro que fica colocado ali, deitado. Sim, o Senhor morto. O Senhor morto. Então tem a procissão do Senhor morto, que depois de terminada, as pessoas iam lá para ainda beijar os pés do Senhor morto. E a tradição era de fazer isso em 7 igrejas na sexta-feira. Mas é claro que esse gesto aqui é durante a cerimônia mesmo da sexta-feira. Sim, então, sim, no meio da cerimônia tem um momento em que, né, se entra com o crucifixo, ele está coberto com um pano, que esse pano vai saltando devagarzinho, a cada frase dita as pessoas repetem. É um momento muito solene, sabe? Que transmite assim, muita dor, muito sentimento, é quase que provocando as suas emoções para perceber, né, a dor da partida de alguém querido. E finalmente termina com o gesto que a gente chama de adoração da cruz, outros chamam de beija-pé. Sim. Mas é esse gesto de manifestar carinho por Jesus que morreu por nós. Me parece que é o único dia na liturgia católica que não tem missa? Na missa é a única, exatamente. Não tem missa em lugar nenhum no mundo. É que, na verdade, a missa do Tríduo Pascal, chamado assim, ela começa na quinta. Sim. Quando a gente vai à missa na quinta-feira, não termina com a bênção final. A missa não termina na quinta-feira. Você sai da igreja sem aquele vamos em paz, não tem. Sim. Simplesmente termina a comunhão, a Eucaristia é colocada em outro lugar, se tudo porque vazio. Ela também representa a instituição da Eucaristia da quinta-feira. A quinta-feira. Sim. E aí a quinta-feira, depois que termina aquela cerimônia, as pessoas vão para casa em silêncio, se pede hoje, entremos no silêncio, e aí não tem bênção final. E a Eucaristia que foi distribuída, que sobrou, vai para uma outra sala, onde as pessoas podem fazer um tempo de oração, mas a igreja em si, todas as imagens são cobertas com um pano roxo, o sacrário fica aberto, vazio, tem aquela coisa assim de abandono total, de desconsolo, porque ele morreu, ele está ausente. E aí a gente vai para a sexta-feira para celebrar essa ausência. Jesus morreu na cruz. E continuamos sem missa, quer dizer, a missa só vai receber a bênção final no sábado da Aleluia à noite, que é o que a gente acha que tem aí o próximo. Que agora é essa aqui, né? É a cerimônia da vigília com a bênção do fogo. É uma foto de 1984. Como é essa bênção do fogo? O nome dessa missa também é especial e ela chama vigília porque ela começava à meia-noite e terminava na madrugada, já de manhãzinha, tipo 4, 5 horas da manhã.
Porque é uma missa longuíssima. Os rituais dela, se a gente fizer tudo realmente lentamente, bom, com ritmo normal, não tem como terminar o ritual antes de 3 horas de ritual. Nossa. Se tiver muitos cantos ali, os cantos podem prolongar por mais 1 hora. Se a homilia for um pouquinho mais longa, isso pode chegar às 5 horas da manhã. São quantas? Tem muitas leituras, né? Do que São uma missa 11 normal. leituras que a gente faz. E Numa pra missa normal são 3? São 3. Nossa. E 11 leituras, mas para cada leitura, entre uma e outra, tem rituais, tem uma oração, tem um salmo. Então, tudo isso faz com que só o período das leituras leve 2 horas de leituras. E a gente vai ler desde Gênesis até o Novo Testamento, passando por todas as leituras que mostram desde a criação do mundo, É uma verdadeira catequese essa liturgia. Mas ela começa com a igreja toda escura, tudo apagado, por isso tem que ser de noite. Não tem como ser de dia, porque a experiência da escuridão precisa estar presente na liturgia. Ela faz parte da liturgia, a escuridão. É a escuridão da morte. Jesus está ainda na morte no sábado, quando começamos. E aí essa vela grande, chamada de Círio Pascal, ela vai ser acesa... Ela aparece aqui, ó, nessa foto seguinte. Essa é a da bênção aqui é do do fogo, fogo, né? então. É antes do Círio, antes E do lado de fora da igreja. Antes de a gente entrar na igreja, a gente acende esse fogo. Aí o padre vai fazer a bênção desse fogo. Esse fogo vai acender esta grande vela que vai entrar, ela sozinha. Então, aquela aqui. Escuridão... Acho que esse momento que o senhor está explicando, ele está acontecendo aqui, o Ele Círio. está preparando o Círio, ele né? já abençoou o fogo, exatamente, está preparando essa vela grande, esse Círio que vai entrar, e ele vai levantar esse Círio e vai cantar: Eis a luz de Cristo, demos graças a... E vamos entrando na igreja. E as luzes ainda estão apagadas? Tudo apagado, tudo escuro. Isso é fantástico porque eu acho que nos traz sensível àquela experiência da morte que a gente diz, né? A pessoa dormiu, o som da morte, a escuridão. E aí a luz da vela, ela quer simbolizar que Cristo ressuscitou. Na escuridão apareceu uma esperança, uma chama se acende, né? Eu acho que, do ponto de vista humano, é tão importante a gente perceber que uma chama se acende naquilo que é a total escuridão. O que é que a gente sabe sobre a morte? Nada. Quando eu e você, né, nós morrermos, o que é que a gente sabe do que vai acontecer depois? Então essa chama quer dizer isso, ó, há uma esperança depois da sua morte, a sua escuridão não será total. E aí depois sim, todos vão acender as suas velas, e todo mundo entra também com uma vela apagada. E aí toda essa simbologia inicial da liturgia que quer nos ajudar a entender que da morte brotou uma luz, essa luz é Cristo. E essa vela vai continuar sendo acesa ao longo do ano inteiro. Por isso que ela é grande, assim, enorme. Ela é enorme, né? Enorme. Coloca uns cravos, Toda vez que né? tiver alguém se batizando, vai ter que acender essa vela, porque é nesta vela que vai ser acesa a vela do batizado. E tem os cravos, que representam as 5 chagas de Jesus, né? 2 nas mãos, 2 nos pés, 1 do lado. E com ela faz a cruz, né? Faz o ciclo, alfa, ômega, o início, o fim, e de um lado e do outro o ano em que a gente está. Está tudo gravado na vela, né? Então cada vela tem uma para cada ano. Acho que é esse momento aqui que o Círio está entrando, ó, na reprodução inicial. Isso, está vendo como a foto está toda escura, por isso, né? A gente vê só iluminado as pessoas muito perto do flash daí da câmera, porque a igreja está escura ainda. A vela vai entrar e vai aclamar que Cristo ressuscitou neste sábado. Então não tem nada em teologia que não tenha um significado aí. Não. Aliás, as celebrações católicas, elas são um acúmulo de simbologias, que esse é a maior fragilidade, porque a simbologia é algo que tem a ver com a cultura também, né? Se você perde o real significado daquele signo, o símbolo se rompe. Porque o símbolo é aquele significado que você dá ao signo, o signo e a chama. Mas se eu já perdi a noção de que aquela chama representa a ressurreição de Cristo, eu olho para a chama e não entendo. Eu costumo brincar assim com os jovens, dizendo assim, na missa o negócio é tão complicado que o padre levanta um pedaço de pão que parece um biscoito e ele diz: eis o corpo de Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente chama de cordeiro, um negócio que parece biscoito, mas é pão. E, no entanto, no fundo ele diz, é o corpo de Cristo. É uma conjunção de simbologias muito densa dentro de uma coisa só. Então é muito difícil participar de uma liturgia católica, sem ser iniciado. Sem ser iniciado é muito difícil. Tanto que algumas comunidades chamam a missa pedagógica, onde eles vão para cada momento da missa explicar o ritual enquanto está acontecendo. É difícil porque é cansativo e tal. Mas, de fato, chega um momento que você não entende o significado das coisas. É o famoso Hosana. Quem é essa tal dessa Hosana que a gente canta? Hosana aí, Hosana. São as simbologias, né, que vão se... E aí, nessa linha do simbologismo, é isso, né? Entra aí, por conta do encontro com outras culturas, a questão do ovo da Páscoa, né? Porque renascimento, fertilidade, tem um coelho.
E aí, de repente, as pessoas pensam que a Páscoa é isso, né? Aqui, os ovos de chocolate. Mas, gente, essa coisa dos ovos de chocolate é como o Papai Noel no Natal, né? A gente acaba, claro, né? O mundo, a cultura, acaba sempre dando um outro significado, acopla-se o significado das coisas. No caso do ovo da Páscoa, é isso que você falou, né? O ovo tem dentro dela a vida se rompe, nasce um pintinho, nasce uma vida, Cristo que rompe a morte, né? E que nasce. Acabou encontrando essa simbologia. Agora, o chocolate, teria que pesquisar. Quando foi que passou a ser chocolate? Né? Chocolate, acho que eram ovos pintados, né? Decorados. Até hoje ainda tem famílias que fazem isso, né? Mas acho que o chocolate, né, para ganhar o mercado. Eu acho ótima a ideia do chocolate, eu achei perfeita a ideia. Quem teve está de parabéns. Nossa, agora tem ovo de empada, tem ovo de tudo, né? Ovo salgado para quem não gosta de doce. Mas aí, ó, ainda muito forte, né? Essa aqui mesmo é uma foto de 72, ó. 1972, as pessoas já estão lá. É o comércio cheio de ovinhos, de né? ovos de Páscoa. Né? Não, é gostoso envolver as crianças. E a verdade, sabe, é que cada cultura também criou as suas formas de evocar isso. E quem sabe não tenha sido justamente a necessidade de ajudar as crianças a entender o mistério. Eu estou lembrando que na festa de Reis também tem a história de você fazer um pão e colocar dentro, né, do pão como é que chama? Um bonequinho de uma criança, né? Sim. E quem abrir e tal é o rei do ano e que faz aquela festa. Eu acho que tem a ver com isso, né? As culturas que criam modos das crianças se apropriarem daquilo que... Daquilo aqui, mais ovos de mais Páscoa, ovos. né? A gente entra nos supermercados, nas lojas de departamento, vai estar todas decoradas com os ovos. O grande desafio é entender a relação do ovo com o coelho, né? Porque coelho não bota ovo. Mas é a fertilidade, né? É a vida, fertilidade. Porque coelho se reproduz muito rápido, né? Fertilidade. Pouco tempo, o Papa Francisco fez um trocadilho com essa história da fertilidade, dizendo que um cristão não precisa ser como um coelho, né? Ficar tendo muito filho sem parar, que pode colocar um break nisso também. Gente, aí gostou? Poxa, uma delícia. De contar essa história a partir de imagens, né? Não, e ver como certas tradições, elas atravessam décadas, né, tempos, e continuam sendo significativas. E o quanto é importante a gente ressignificá-las, porque afinal, cada geração que chega precisa reaprender tudo, né? Reaprender tudo. Isso me fez lembrar um meme que eu vi ontem, de um pai e uma criança que estavam diante de um orelhão. Aí a criança pergunta: pai, para que é isso aqui? Ele diz: uma máquina de selfie. Pega aí o... Aí ele pegou o fone e ficou fazendo selfie, né? Acreditou no pai de que era uma máquina de selfie. Então, por exemplo, tem que ressignificar as coisas, né? É preciso. Como cair a ficha, né? Quem vai saber mais que a gente usava ficha? O que é cair a ficha? Ou cartão, né? Se alugar cartão, né? Como a gente tinha um comércio, era de alugar cartão. Porque como o cartão tinha 20 unidades, às vezes as pessoas não precisavam usar as 20, né? Então, ali na Piedade mesmo, as pessoas alugavam uma unidade, né? O vendedor ia com o cartão, botava lá, a gente fazia a ligação, depois ele botava de volta e pagava quanto usou. Puxa vida. Mas tem coisas assim. Mas os ovos da Páscoa continuam. Estou vendo que desde a década de 70, né? A gente tem ainda a tradição dos ovos. Só o preço do chocolate que desanima a gente, mas o resto... Mas, gente, muito obrigada por Carlos André. Foi muito bacana, né? E aqui nos canais do Grupo à Tarde é assim, gente, sempre tem informação qualificada, então fiquem ligadas, fiquem ligados.